José Melo pergunta: professor, não sei se entendi a exposição sobre a possessão ou obsessão, mas como distinguir uma obsessão sexual como esta do personagem de Hilbert e uma sem vergonhice pura e simples, por assim dizer? Sem vergonhice não destrói ninguém, né? Sem vergonhice pode ser praticada em seu proveito, né? Não traz a sua autodestruição. Ela é, vamos dizer, aquele coeficiente de pecado que todo ser humano tem, e do qual você vai se livrando de pouquinho, se conseguir se livrar. Se não conseguir se livrar, pelo menos você pede perdão e pronto, acabou, né? Agora, você nota a presença do elemento demoníaco desde o começo pelo caráter ambíguo do que ele está fazendo. Porque ao mesmo tempo ele está procurando a mulher, indo para a cama com ela e se defendendo dela ao mesmo tempo. Quer dizer, ele quer, mas não quer. Então eu digo, isso é sexo? Fala, não, isso não é sexo, né? Quer dizer, como é que você diz, o sexo sem envolvimento? Eu digo, olha, isso é uma coisa impossível, né? Algum envolvimento vai ter que ter. Senão, você não está realmente fazendo sexo com uma pessoa. É simplesmente, vamos dizer, um personagem hipotético, né? Uma coisa, né? Não se distingue muito de uma boneca inflável, né? Então, toda esta parafernália técnica que ele inventou, essa técnica de sedução que ele criou, e que funciona, é isto que o está matando, não é o sexo, né? Se vamos supor, se ele transasse o dia inteiro com milhões de mulheres, muito mais do que ele, mas ele estivesse fazendo isso com a participação humana, com todos os sentimentos, as contradições reais que isso tem, ele não estaria se destruindo dessa maneira. Se você, por exemplo, leia os livros do Henry Miller, acho que Henry Miller comeu mais mulheres do que Harry White, e ele não se destruiu por isso. Por quê? Porque ele sentia o que ele estava fazendo e ele não estava fugindo da realidade da vida. Entendeu? Ele estava aberto, ele tinha todo o sentimento, vamos dizer, do prazer, da dor, da tristeza, da esperança, tudo misturado. Então ele estava vivo, entendeu? É um coração humano. Agora, Harry White vai para a cama, mas não leva o coração. Então, desde o início, você vê que o elemento demoníaco está ali. Entendeu? Quer dizer, por um lado você tem vamos chamar de paixão, quer dizer, um desejo intenso, mas não tem o sentimento. Né? Então, eu digo, mas que raio de sexo é esse? Isso não é sexo, é outra coisa. Está entendendo? A sexualidade humana não é assim. Então, o que está acabando com ele não é o fato dele sair com 500 mulheres, que nem são tantas no livro. É o controle, quase que de obra de engenharia que ele faz para controlar a situação. Usando as pessoas, quer dizer, ele sabe, porque as mulheres que ele transa 2 vezes, ele faz as mulheres se apaixonar por ele, transa com elas e depois desaparece. Ele sabe que elas vão sofrer, mas ele diz assim, é bom para elas aprenderem. Eu estou fazendo um benefício para elas. Então, por exemplo, tem uma fulaninha que pela primeira vez trai o marido com ele, né? Ele diz, mas eu fiz bem para ela, porque aquele casamento dela está muito ruim agora, pelo menos ela aprendeu que ela pode ter outros caras. Então você vê que tem toda um processo lógico, uma premeditação lógica, que não serve a nenhuma finalidade humana, realmente. Quer dizer, está dando para ele uma ilusão de poder e controle, na mesma medida em que o está escravizando. Então eu falo, mas é claro que esse é um processo demoníaco. Isso aí não é sexo. Eu de pensar numa coisa dessa, eu broxo por 6 meses, não perco completamente interesse pela coisa. Eu só de pensar em transar com uma pessoa nesses termos, eu já fiquei assexuado por 6 meses, só de pensar. Então qualquer pessoa normal, sabe que não tem jeito dela se envolver fisicamente de uma maneira tão profunda com outra pessoa sem nenhuma participação
afetiva que seja, né? E sem nenhum sofrimento. É isso. Então, o que Harry White está fazendo com as mulheres não é simplesmente fazer sexo com ela. Ele está sendo para elas como uma potência divina que as controla. Não é isso? Então, isso aí, quem disse que... eu, pelo menos, eu nunca achei que eu, fazendo sexo com a pessoa, eu a estou controlando. Falar ao contrário, eu estou me descontrolando. Isso a pessoa normal sabe que é isso, mas a mistura do sexo com essa coisa do controle total, é tão claramente demoníaco, não humano, né, que você vê que a coisa já está presente ali desde o início. Agora você, como o personagem é um sujeito simpático, né, ele é bom filho, bom marido, bom pai, etc. Você fica torcendo para ele dar certo, para ele escapar dessa, mas como é que ele vai escapar de um treco que ele nem sabe o que está acontecendo? Então, aqui, o Lima Rocha pergunta, ele cita aqui o trecho do padre Garrigou Lagrange. Como é grave e profundo este assunto que é expresso por essas duas palavras, intelectualidade e espiritualidade. Também é bastante evidente que sem uma vida interior séria, não há como manter-se uma influência social verdadeiramente profunda e durável. A vida interior para cada um de nós o único necessário. Este aqui é um negócio. Ela deveria desenvolver-se constantemente em nossa alma, muito mais do que aquilo que chamamos vida intelectual, científica, artística ou literária. Claro, porque ela é a sua colocação na verdadeira estrutura da realidade. Se você não está existencialmente aberto à verdadeira estrutura da realidade, você não pode estar intelectualmente aberto, é impossível. Porque, afinal de contas, a sua relação puramente intelectual com uma coisa torna essa coisa um objeto dos seus pensamentos. Então, a sua vida intelectual está dentro da esfera que você domina, de algum modo. Tá certo? Então, não é possível você se colocar intelectualmente perante a realidade, porque tudo que está no seu intelecto é da sua própria invenção e está sob o seu domínio. Então, você está no seu mundinho interior. Então, você tem que estar existencialmente aberto para que essa abertura intelectual, abertura existencial, vá alimentando e fortalecendo e ampliando a sua vida intelectual. A vida intelectual tem que se modelar pela estrutura da realidade e não ao contrário. É o contrário do Descartes, minha gente. Então, a vida interior é a vida profunda da alma, do homem inteiro, e não apenas de uma ou outra das suas faculdades. A própria intelectualidade ganharia muito se, em lugar de querer suplantar a espiritualidade, reconheça sua necessidade, sua grandeza e se beneficiar da sua influência, que é das virtudes teologais dos dons do Espírito Santo. Bom, tem que ter Garrigou Lagrange, que não é nenhum, não está para brincadeira, entendeu? Então, vamos dizer, a vida interior é a sua instalação na realidade, ao passo que a vida intelectual é apenas uma parte dela, que é a parte das ideias que você consegue elaborar. Agora, você não pode viver dentro da esfera das suas ideias. Você tem que viver dentro da realidade. As suas ideias são apenas uma das instrumentos que você tem de instalação na realidade. É por isso que eu sempre digo assim, você não pode entender para o cristianismo como uma doutrina. Ele não é uma doutrina, ele é a estrutura da realidade, ele é os próprios fatos, você está entendendo? Então, não tem como não é uma coisa que você tenha que pensar e conhecer, é uma coisa que você tem que aceitar como realidade. E aceitar que você não tem controle intelectual daquilo, que você está totalmente em aberto. Vamos ver se tem outras perguntas sobre o mesmo assunto. Aqui. Tiago Meirelles. Recentemente minha namorada foi para a China e começou a participar de um grupo que faz algumas práticas espirituais. Como o senhor já alertou para o perigo de algumas dessas práticas, citando como exemplo o Gurdjieff, eu me senti na obrigação de avisá-la que a coisa poderia ser prejudicial ou até perigosa. Nesse momento começou uma sessão de lição de moral.
dizendo que eu não sabia de nada, que aquela prática estava abrindo a mente dela para a verdade suprema, para a futura perfeição, a total sabedoria e tudo mais. Isso com menos de um mês de prática. A minha pergunta é como esses grupos conseguem influenciar de maneira tão profunda uma pessoa em tão pouco tempo, e se existe alguma predisposição humana para se sentir especial entrar num grupo desse. Isso é predisposição humana em todos nós. Né? A predisposição para a idiotice presunçosa é universal. Né? Parece que eu vou ficar solteiro, eu e a minha imperfeição. Que nada, arruma outra. Ou ela sai disso, ou arruma outra. Não dá muita trela para isso, não. Começa com besteira, fala tchau. Né? Ó, metade da população humana é mulher. Né? Não está faltando, que eu saiba. Né? Isso aí é como o deputado gaúcho discutindo com o deputado mineiro. O gaúcho disse: fique Vossa Excelência sabendo que lá no Rio Grande nós somos tudo macho. E o mineiro disse: fique Vossa Excelência sabendo que em Minas nós somos metade macho, metade fêmea. Então é assim, olha, não destrua a sua vida por causa de uma mulher. Se ela empedrou nesse negócio, você larga e pega outra. Agora, se você se sente com forças para tirá-la do buraco, tire. Mas eu acho que isso aí, como diz, é uma porta que só abre de dentro. Né? Eu consegui tirar muita gente de seitas desse tipo, mas eu fiz isso porque eu consegui fazer isso porque eu não dependia daquelas pessoas em nada. Se eu fosse depender afetivamente de uma delas, eu estava liquidado. Tem que entrar numa coisa dessa assim, com total frieza. Olha, aqui eu vou fazer a minha obrigação, estou fazendo a obrigação que o próprio Deus me impôs, e dar certo ou não dar certo não é problema meu, é Deus que vai decidir se vai dar certo. Portanto, se der errado, eu não vou ficar chorando. Eu vou fazer aqui a minha parte. Agora, com a pessoa da sua família, então, é difícil você manter uma frieza assim, né? Então, quando diz como esses grupos conseguem influenciar de maneira tão profunda, acabei de explicar o subliminar. O subliminar funciona como um vírus de computador. Você não sabe que ele está lá, mas ele está desprogramando tudo e criando um outro programa sem que você saiba. Agora, se nós sabemos que nós somos assim, então nós temos que nos examinar constantemente. O meu querido amigo professor Ronald Alfredo César Mir, ele dizia: você crescer e você não revisar constantemente a sua vida interior, a sua alma, é candidatar-se no mínimo a uma neurose. Agora, pode ser muito pior que uma neurose, pode ser uma obsessão demoníaca. Entendeu? Então, ou seja, por isso que a gente tem que praticar, vamos dizer, a confissão perante Deus todo dia. Mas as pessoas não sabem fazer isso porque elas pensam nos pecados que estão catalogados. E não é assim. E eu acho que tem pecado que não está catalogado. Entendeu? E você tem que abrir o seu coração para Deus totalmente. Mas sabe o que é totalmente? Você tem que ficar indefeso perante Deus. Entendeu? E saber que Ele sabe tudo a seu respeito. Tudo. Você não está escondendo nada. Não? Portanto, eu já falei para você não pode comparecer perante Deus envergonhado, porque vergonha é você querer se esconder. Né? Então, se você não tem vamos dizer, a certeza absoluta de que Deus te ama mais do que você mesmo se ama, você não vai conseguir falar com Ele. Vai ficar com treta, vai ficar querendo mostrar que é bonzinho. Né? Então, veja, por exemplo, esses elementos todos que entraram na nossa cultura já há 3 ou 4 séculos e que estão onipresentes, ninguém pode dizer que está imune a eles. Eu não estou. Com tudo isso que eu estudei, que eu pensei, tanto que eu me examinei, falo, quantas vezes eu me vejo na minha cabeça argumentos gnósticos. Tá? Porque esse pessoal que acha, temos que combater as doutrinas gnósticas, isso é todo um bando de idiota, porque gnosticismo não é uma doutrina, gnosticismo é uma experiência humana, é uma dimensão da experiência humana. Toda vez que você se sente uma vítima inocente, né, do curso universal das coisas, você é um gnóstico. Mesmo que você não acredite nas doutrinas gnósticas, você está sendo naquele momento. O gnosticismo é a proclamação da sua inocência perante Deus e a inculpação de Deus.
Quem é que não fez isso alguma vez na vida? Hã? Então, minha cabeça toda hora volta essas ideias. Eu sei que está errado, eu sei que aquilo é uma estupidez, eu não sei nem de onde veio, mas volta. Hã? Então o que você vai fazer? Bom, volta, fica aí, mas eu não vou acreditar.